Hello, hello! Bom dia, curso do planeta. Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Que massa estar aqui com vocês novamente. Pois é, para quem não está lembrado, eu sou o André, tá bom? Para quem não está lembrado, eu sou o professor André, professor de História. Galerinha, pois é, o mês de outubro foi meio de rosca, né? Isso é meu avô que falava. Meu avô, quando estava se referindo a um negócio meio enrolado ali e tal, falava que era de rosca. Ô, saudade daquele velhinho. Cara, gente finíssima. Então, galera, o mês de outubro nós tivemos ali feriados coincidindo com os nossos encontros, né? Eu estive com vocês no dia 3 de outubro, onde nós trabalhamos Revolução Industrial. Isso porque, né, nós fizemos mais uma revisão do que propriamente conteúdo novo, né? Porque o professor de História Contemporânea já tinha dado ali uma pincelada também em Revolução Industrial. E aí, no dia 10 de outubro, eu tive uma emergência médica, tá aqui registrado no meu diário, ó, que eu preenchi aqui, ó, emergência médica. Na outra semana foi a do descanso e 24 de outubro, que foi o feriado, né? Então, alguns feriados coincidindo com os nossos encontros e também dia 10 eu tive que me ausentar por questões médicas. Mas estamos aqui de volta. O conteúdo matutino comigo em história antiga, média e moderna, ele está praticamente fechado. Então eu vou usar esse sábado e o próximo que nós temos, na verdade, para dar um plus de conteúdo para vocês, algo que de repente ali no curso não é um negócio muito comum de trabalhar. Eu vou dar a história da América para vocês nesses encontros, para a gente poder falar que viu absolutamente todo o conteúdo previsto para a história moderna, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui de conteúdos de América e isso vai ser muito bom para vocês. Quer ver? Ó? Deixa eu só abrir um mapa para nós aqui. Pois é, galerinha, pois é, olha só. E esse sábado, cara, se chover tudo que está prometendo aqui, eu não sei como é que está o céu na sua região aí, não sei se está Goiânia toda desse jeito. Eu moro aqui na Noroeste. Eu moro num bairro aqui encostado do balneário, do lado do balneário, Meia Ponte aqui. E, cara, o negócio tá bonito, viu? O céu tá terrivelmente escuro. Deixa eu só pegar um mapinha para aula aqui, galerinha. 2T. Cadê? Eu tinha separado já, tinha dado uma olhada e falado, é esse. Quer ver? Eu também tô consultando o nome errado e não vai sair Ô, André, vou te falar, sonceira. Agora vai, consulta no certo, né, professor? Vou abrir essa imagem aqui para nós. Muito bem. Deixa eu compartilhar a tela com vocês agora aqui. Mas assim, no mais, pessoal, como é que vocês estão? Estão tão tranquilos? Estão de boa? Eu espero que sim, eu espero que vocês, nesses últimos tempos aí, tenham colocado isso tudo em dia, tenham colocado todas as demandas aí que vocês precisavam, todas em dia, né? Espero que vocês estejam todos muito bem, né? Muito bom, ó, pessoal aí no chat aí, ó, Israel, Moisés, bom dia para vocês. Então, quando a gente fala aqui de história da América, né, nós temos aqui também os povos
povos que nós chamamos de pré-colombianos. Vamos dar uma pincelada nesse tema aí, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nele? Andou caindo no Enem, né? Andou ali marcando presença na prova do Enem. Só para confirmar, eu fiz certo, né? Tá espelhando a tela para vocês. Vocês estão vendo um mapa dos povos pré-colombianos, é isso, né? Só me dá esse feedbackzinho rapidinho para saber se eu estou fazendo certo aqui, que às vezes eu dou rata. Ô, massa, beleza, beleza. Eu não sou assim muito, eu não sou muito expert nisso aqui não, entendeu? Então, vez ou outra, eu acabo cometendo algumas gafes, né? Eu já dei, por exemplo, metade de uma aula me referindo a um mapa que eu não estava mostrando. Isso foi para os meninos do terceiro, já tem um tempo atrás, né? E aí, tadinhos, eles tomando ali coragem para falar, vamos avisar o velhinho que tá dando errado, né? Aí, senhor, mas que mapa é esse que o senhor tá falando? Aí caiu minha ficha, né? Foi com os meninos do terceiro, aqui no planeta, que eu dei essa rata. Quase a metade da aula sem mostrar nada, e toda hora, não, dá uma olhada no mapa aí, não, porque não sei o que lá, e o mapa, e os meninos, tipo assim, que mapa, velho? Coisa que só eu dou conta de fazer mesmo. Tomar aquele cafezinho, né, para dar aquele grau, né, galera? Cafezinho, café é bom demais, né, cara? Café, nossa, vou te falar. Bom, então, a gente começa o conteúdo já problematizando, porque o professor de história gosta, né? O professor de história adora uma problematizada, né? Então, vamos lá. A gente começa problematizando a questão do pré-colombiano. Que negócio que é esse aí, professor? Pré-colombiano? É antes de Colombo, né? Ah, tá, professor. E é justo com as populações da América, né? A gente usar América e pré-colombiana? É claro que não, né? Nenhum dos povos que habitavam o continente americano tem noção de que os europeus usavam esses nomes, né? Porque eles tinham seus próprios nomes para chamarem as suas próprias terras, né? Os incas, os astecas, os maias e os milhares de povos que temos aqui no continente americano, eles têm língua própria, cultura própria, religiosidade, mitologia própria, enfim, né? Então não precisa pegar emprestado de europeu, né? Então, mais uma vez, fica evidenciado o que, turma do curso? O eurocentrismo do conteúdo, né? O eurocentrismo da análise histórica. Vou te falar, cara, isso marca muito a trajetória da história ainda aqui no Brasil, né? Nós temos uma história muito pautada em visões europeias dos processos, né? Então, por isso que a gente fica usando aí essas expressões pré-colombiano, América, enfim, né? Professor, por que não muda? Preguiça. Preguiça de autor de livro didático, preguiça da academia de rever de verdade esses conceitos. São discussões que são feitas na academia há muito tempo, né? Eu tive essa matéria com o professor Alexandre aqui na Federal, que é um dos melhores professores do Brasil quando a temática é América, tá? Eu não quero, assim, puxar aqui a brasa para minha sardinha, não, viu, pessoal do curso? Mas o curso de História da Federal de Goiás é um dos melhores do Brasil. Já ouviram falar disso? O curso de História da Federal de Goiás é um dos melhores do Brasil, nota 5 no ENAD. Por exemplo, todo o corpo de professores titulares, todos os titulares da Federal são doutores. Só isso, né? Então, a gente tem aqui na Federal de Goiás um corpo de professores que faz inveja a muitas outras universidades por aí, tá? Não é à toa que a Federal de Goiás é uma das melhores federais do Brasil, né? Se a gente considerar que nós temos aí centenas, né, de universidades públicas, entre federais e estaduais, né? Centenas. E nós temos aí mais de uma centena de federais, né? Considerarmos que a Federal de Goiás está no grupo das 20 melhores é realmente algo importante, né? Não é a primeira, não é a segunda, mas está no pelotão de elite, né? Está na frente, está, né? Entre as melhores universidades do país. E o curso de História, né? O curso de História não poderia ser diferente. O professor Alexandre é um professor pós-doutor no assunto de América, né? E ele é o professor lá, titular da pasta na Federal de Goiás. E nas aulas do cara, a gente já tinha essa discussão, sabe? Porque é uma visão eurocêntrica, porque a gente tem que mudar narrativas e tudo mais, mas isso ainda não chega para o ensino médio, esse ensino médio novo, esse ensino médio que está vindo aí,
também não fez a revisão desse problema, né? A gente vai consultando pela internet o que será currículo e a gente encontra lá essas velhas expressões. Isso pode ser um problema, assim, problematizado na prova do Enem, professor, para você estar comentando? Claro que sim, tá? Discutir os processos que são utilizados para produzir o discurso histórico é uma das missões do Enem e dos vestibulares, tá? As ciências sociais, elas se embasam em processos que são diferentes das ciências naturais, as ditas exatas, né? Porque são ciências, as exatas, vamos colocar aqui entre aspas, são ciências onde você se apega muito à questão do que é empírico, né? da experimentação. Já no campo das ciências sociais, aí inclui-se a história, a geografia, a sociologia, enfim, né? O que a gente chama de humanas, né? Os processos de estabelecimento da verdade científica se dão por outros caminhos que não o empírico, né? São ferramentas filosóficas, né, do saber, né? A epistemologia, a oncologia e assim por diante, né? Ontologia, né? Oncologia é outra coisa, né, professor? Por favor, não vamos confundir as palavras aí. Então, essa coisa do eurocentrismo está sempre muito presente. Os primeiros humanos chegaram à América principalmente pelo Estreito de Bering, né? Eu não sei se vai dar para enxergar o cursor, não sei se o cursor fica visível para vocês. É uma setinha ali com um maisinho, né? O zoom, tá? Aqui, ó, Estreito de Bering está aqui no extremo, né? Atualmente é o Alasca, um território dos Estados Unidos da América. O Alasca faz ali fronteira com a Rússia, né, aqui no Oceano Pacífico, tá? E aqui mais um pouquinho acima está o Estreito de Bering, que leva o nome do descobridor, do navegante, né, que descobriu ali a passagem da América para a Ásia, né? A teoria do Estreito de Bering, ela contém alguma inconsistência, tá? Tem um outro furo nela. Qual seria o furo da teoria do Estreito de Bering? Nós teríamos a passagem do maior efetivo de seres humanos aqui da Ásia para a América aproximadamente 20 mil anos antes de Cristo, a última grande era glacial, ok? Eu estou arredondando, 20 mil anos antes de Cristo, aqui, ó, né? Mas, olha só, nós temos presença humana registrada na América do Sul, bem mais antiga. Ué? Sério, professor? Seríssimo. Por exemplo, em um sítio arqueológico aqui no estado do Piauí, no Brasil, tá? Sítio arqueológico no estado do Piauí, nós temos comprovado presença humana que data de aproximadamente 50 mil anos atrás. 50 mil anos. Ora, então, peraí. Se os primeiros humanos teriam passado aqui em 20 mil anos antes de Cristo, professor, então não tem como você ter presença humana aqui mais antiga. Pois é. Então, esses furos a respeito da chegada dos seres humanos ao continente americano ainda não foram resolvidos na academia. São polêmicas acadêmicas, né, que estão se arrastando aí e a arqueologia tenta desvendar, tá bom? A arqueologia tenta desvendar isso daí. Os seres humanos já chegaram prontos ao continente americano, tá? Nós não temos aqui na América a presença de ancestrais dos seres humanos. Por exemplo, homem de Neandertal, né? O Homo neanderthalensis, não tem aqui. Você não tem, por exemplo, o Homo erectus, tá? Não tem aqui. O Homo habilis, Australopithecus. Esses antepassados biológicos da nossa espécie, eles não existem aqui na América, tá? Na América, a humanidade já chegou pronta e acabada. Quando nós chegamos aqui, eu digo a humanidade, né? Quando nós chegamos aqui no continente americano, nós já estávamos definidos como espécie, tá bom? Já estávamos definidos como espécie. A América é o último continente a ser povoado pela espécie humana, tá bom? É o último. Todos os demais, África, Europa, Ásia, Oceania, estava tudo já povoado. É lógico que aqui eu estou fazendo uma exceção à Antártida, né? É claro que a gente não vai colocar isso no bolo, tá?
As formas de organização social que os europeus encontraram aqui na América são as mais diversas que vocês possam imaginar. Tinha absolutamente todo tipo de sociedade aqui, tá? Outra coisa também que entra em discussão séria quando a gente vai estudar América é essa coisa de organização social, né? Geralmente os materiais didáticos, eles usam a expressão povos primitivos. Vamos tomar cuidado com essa expressão, porque ela é uma expressão muito limitadora. Muito limitadora, ela é muito simplista. Dá a entender que nós temos uma linha temporal da história humana em que cabe todo mundo, em que está todo mundo inserido e que todos os seres humanos estão vivendo ali no mesmo tempo histórico. Balela, balela, besteira. Historiografia, muita atenção aqui no tio André, palavras do conhecimento agora, atenção. O tempo histórico, galera, é absolutamente relativo. Absolutamente. Ele está ligado à produção cultural de cada um dos grupos humanos. Então, depende da produção cultural de cada um desses povos, né, na história da humanidade, teremos um tempo histórico diferente do outro. Ok? Então, essa coisa de tentar encaixar todo mundo no mesmo tempo histórico, isso é nosso, é um problema nosso. Tá? É um problema ali de ordem científica, né, no campo das humanas, que nós temos que resolver. É uma discussão acadêmica muito interessante também que é feita, né? Essa mania que nós temos de tentar encaixar todo mundo no nosso tempo histórico. Completamente equivocado, tá? Isso explica, por exemplo, as diferenças de desenvolvimento técnico que nós temos de grupo para grupo, porque cada um vive o seu tempo histórico. É por isso, por esse motivo, finalmente, você vai entender isso, atenção, curso, é por esse motivo que a gente não pode classificar culturas dentro dos mesmos patamares. Não dá para eu chegar aqui na sala de aula e falar assim, porque essa cultura é superior a essa outra aqui, ó. Não dá, pessoal, não posso fazer isso. Por quê? Porque cada cultura vive um tempo histórico que é específico, É por isso que é uma violência sem tamanho quando a gente, por exemplo, força o contato com grupos humanos que vivem outras formas de organização política, cultural, social, enfim, entendeu? É uma violência, porque aí a gente está, de repente, colocando universos que são bem distintos, né, em contato e impondo a nossa lógica, né, a outras culturas. Está equivocado do ponto de vista ético, do ponto de vista antropológico, etc. e tal. Por isso, não dá para comparar a cultura. Cada uma vive um tempo histórico que é específico. Eu não posso chegar aqui e falar, porque nós somos superiores aos índios que vivem na Amazônia, né? Pô, a gente vive em casa, a gente tem carro, a gente vai no shopping, né? Ao shopping. E os índios não fazem nada disso, então eles são inferiores. Pô, que raciocínio torto, que raciocínio anticientífico, que raciocínio simplista, entendeu? Por quê? Porque eu não levo em consideração que a produção cultural deles está numa outra temporalidade, né? Que é absolutamente diferente da nossa. Tá bom? Compreenderam isso, né? Então, numa redação de Enem, ó, que argumento bacana. Nunca compare culturas dando maior qualidade ou menor qualidade a elas, ok? Culturas são diferentes e ponto, tá? Você não tem que ficar ali estabelecendo uma espécie de ranking, né, de culturas, tá bom? Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, povos nômades que viviam de caça e coleta, de um canto para outro, sem se fixar. Isso era muito comum na América do Norte, que você está vendo aí no mapa, tá? Vários povos nômades aí na América do Norte. Você tinha povos sedentarizados também, mas povos sedentarizados que não tinham Estado e também não trabalhavam com conceitos de propriedade privada. Isso é muito comum também, né? Você tem, por exemplo, ali na América do Sul, na América do Norte, em todos os lugares aí, povos que já conhecem técnicas agrícolas, por exemplo, né? Na América Central, o grande produto agrícola que vai ajudar a fixar contingentes populacionais é o milho, né? A base da alimentação na civilização asteca e maia, né? O milho. A civilização inca, nós temos a agricultura dos tubérculos,
principalmente batatas, né? Os vários tipos de batatas que são cultivadas pela civilização Inca, que é também ali a atividade econômica que vai impulsionar a sedentarização nesse espaço, né? Aqui na América do Sul, já virado para o Atlântico, né? Por exemplo, a costa do atual Brasil, a maior parte dos grupos humanos vai se sedentarizar a partir do cultivo de mandioca, tá? Então, são 3 grandes elementos de sedentarização de povos aqui na América, né? O cultivo do milho na América Central, o cultivo da batata aqui na América Andina, onde estamos aqui, né? Ali com os Incas, né? E o cultivo da mandioca nas várias e várias culturas que habitam o atual Brasil, beleza? Deixa eu só matar meu cafezinho aqui antes que ele esfrie. Tarde demais, tá gelado. Nossa, cheguei a arrepiar. Mas eu sou mané mesmo, né? Se o café tá aqui tem quase meia hora, é claro que ele esfriou, meu Deus. Vamos lá. Bom, esses povos que vivem aqui nessas condições, sedentarizados, porém sem Estado, é claro que eles guardam N diferenças culturais entre eles, né? Nós temos diversas, milhares de línguas, religiosidades, culturas de um modo geral, né? Mas eles também têm aspectos que são comuns, né? E como aqui o nosso objetivo é justamente esse, estabelecer aquilo que é comum, né? Então, vamos lá. São civilizações, então, que não têm Estado. Então, por isso, professor, é aquela zona, né? Se eu chego lá numa sociedade de um povo originário, de um povo nativo da América, né? Esse negócio de índio também é um negócio problemático, vocês sabem disso, né? É uma palavrinha problemática, uma palavrinha também eurocêntrica, índio, né? Prefira nativos, povos originários, numa redação isso conta ponto, tá bom? Dica, numa redação isso conta ponto. Vai se referir a culturas do Brasil, culturas indígenas, prefira povos originários do Brasil, ok? Dá mais trabalho para escrever, a palavra é maior, mas você ganha mais ponto na hora de avaliar sua argumentação, seu vocabulário, o seu conhecimento, ok? Então vamos lá. Esses povos originários, então, professor, eles são todos zoneados, né? Porque não tem Estado, então é aquela zona, né? Muito pelo contrário. São sociedades organizadíssimas, que seguem critérios de organização que pautam principalmente por sexo e idade, né? Ou seja, você tem funções sociais distribuídas a todos os membros, não há nessas sociedades ócio do ponto de vista de exploração. Ninguém explora o trabalho do outro, não há exploração do trabalho. Que paraíso, que maravilha. Então, dessa forma, a organização social pauta-se principalmente por sexo, homens e mulheres, com funções definidas, e idade, velhos e novos. A liderança, professor? Claro que sim, os mais velhos geralmente são líderes. Então, você pega lá, por exemplo, o pajé, né? Aqui eu estou usando um termo tupi. Nem toda a sociedade indígena chama seu curandeiro de pajé, ok? Pajé é uma palavra que vem do tronco linguístico tupi, aqui do Brasil. Então, se eu pego o pajé, para falar sobre ele, né? Nós temos o mais velho, geralmente, né? das tribos aqui dos povos originários de origem tupi. Então, você tem sociedades organizadas, só que não por um Estado. São sociedades também onde não há o princípio de propriedade. As economias são coletivistas. O que é isso, professor? São economias onde nós temos o estabelecimento, como é que a gente pode colocar aqui? Da propriedade coletiva, né? Pronto, eu acho que fica simples e correto. Da propriedade coletiva. Ou seja, não há propriedade privada, o que é caçado é de todo mundo. O que é, por exemplo, fabricado com as mãos ali, os cestos, os utensílios, é de todo mundo. A oca que é construída é de todo mundo. Por quê? Porque absolutamente todos na sociedade têm uma função e todos colaboram. É, então, uma sociedade coletivista. Não há o princípio de propriedade privada. Então, dessa forma, não há diferenças sociais. Como assim, André? Não tem rico e pobre, entendeu? Não tem o índio que vive lá
numa oca com espaço gourmet, espaço para 3 antas estacionadas, aquele playground gigantesco, né? Uma área exclusiva de floresta para ele poder fazer Cooper, e aquele índio que mora lá naquela oquinha, tadinho, super humilde lá do programa Minha Oca Minha Vida. Não existe isso em civilizações indígenas, entendeu? Nós estamos aqui falando de povos, né, de grupos humanos que se organizam em sociedades coletivistas, onde não há desigualdade social. Eis alguns pontos, algumas características que são importantes para a gente compreender que tipo de sociedade são essas que os portugueses, os espanhóis, ingleses, franceses vão encontrar por aqui. Agora, é claro que nós temos outros grupos humanos que têm um grau de complexidade maior. Vamos para eles. Quando a gente fala em grau de complexidade maior, eu estou aqui me referindo à civilização. Então, lá na história, quando a gente vai trabalhar conteúdos com os alunos, tem um negócio, tem um critério muito bem estabelecido. O que é uma civilização? Para ser civilização, eu preciso de um Estado organizado, uma sociedade que seja organizada em classes, né? Uma sociedade que seja organizada em classes e uma economia onde o princípio de propriedade já tenha aparecido. Estado, propriedade privada e classes sociais. É o que eu preciso para considerar um grupo humano civilizado. Não está fácil de eu achar, mas aqui na minha estante tem um livrozinho que explica bem isso. É uma obra de um intelectual alemão chamado Friedrich Engels. Você conhece esse cara, né? A origem da família, do Estado e da propriedade privada. Uma das obras mais clássicas para você ler nesse sentido, para entender o que é o conceito de civilização, tá bom? O conceito de civilização está dado em várias obras, mas essa do Engels eu considero a mais interessante, tá? A mais legal para que você possa entender de maneira mais simples, tá bom? Então, esses critérios estão presentes na sociedade asteca, na sociedade maia e na sociedade inca, né? Quando os espanhóis chegaram aqui, vamos pegar o marco, Cristóvão Colombo, 1492, né? Eles encontraram aqui 3 grandes civilizações em estágios diferentes. Se não, vejamos. Civilização maia, observe no mapa. Essa parte eu vou falar que é rosa, que para mim é rosa. Essa parte rosa, hoje em dia, essa região da América Central aí, o que tem aí? Deixa eu ver. Belize, Honduras, El Salvador, Guatemala, é esse pedacinho aí, tá? Da América Central, beleza? Então, a civilização maia se desenvolveu aí. É uma civilização onde nós não tivemos centralidade política em momento algum, ela se desenvolveu nos mesmos moldes da civilização grega antiga. Ou seja, o povo maia se desenvolveu em cidades-estado, tá? Cidades-estado. De todas as culturas da América Central, a cultura maia foi aquela que apresentou maior complexidade. André, complexidade. Então, eu posso usar essa palavra para falar sobre culturas? Pode. Complexidade é diferente de dizer que essa cultura é melhor do que as outras, né? Então, há culturas mais complexas e menos complexas? Claro que sim, né? Agora, por ser mais complexa, ela é superior e melhor às outras? Claro que não, né? Então, nós temos aí graus de complexidade diferentes das culturas. Isso porque, vamos lembrar, o tempo histórico é relativo. Aê, muito bem. Vocês vão sair daqui hoje craque de antropologia, hein? Tópico de antropologia que cai no Enem. Fique esperto. Ó, o povo maia é uma civilização extremamente importante porque ela vai servir de base para o desenvolvimento de outras civilizações, como, por exemplo, os astecas, tá? O povo maia nunca teve um império mega centralizado, mas as cidades-estado maia se desenvolveram, se destacaram bastante no contexto aí da América Central. A maior das cidades maias foi a cidade de Tikal, tá? A cidade de Tikal, que foi a cidade dominante aí nessa região da América Central por um bom tempo. A cultura maia desenvolveu alguns campos do conhecimento de maneira
fantástica, né? A arquitetura maia das grandes pirâmides, pirâmides escalonadas, né? Aquelas pirâmides em forma de escadinha, né? Nós também temos a matemática maia muito avançada, nós temos, por exemplo, a astronomia maia extremamente avançada, que também influencia bastante o conhecimento desenvolvido posteriormente no Império Azteca, ok? Falando nos astecas, os astecas são conhecidos como os povos guerreiros da América Central. Vamos colocar que eles são mais ou menos os espartanos da América Central, né? Devido à força militar, o Império Azteca acabou dominando as cidades maia e incorporando os maias também ao seu poderoso império. O Império Azteca, ele ocupa ali essa região que você está vendo aí na América Central, América do Norte, né? Grande parte do Império Azteca se desenvolveu onde hoje está o México, né? Inclusive, a cidade do México, ela é construída sobre as ruínas da antiga capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan foi uma das grandes cidades da América, ela era maior do que qualquer metrópole europeia. Os maias e os astecas tinham uma arquitetura invejável, os europeus ficaram realmente de boca aberta diante de uma riqueza arquitetônica tão incrível quanto a dos maias e astecas, né? Aqui no Cone Sul, né, na região andina, se desenvolveu também um poderosíssimo império, o Império do Sol, né, a tradução do termo Inca, Império do Sol, né? O povo Inca acabou desenvolvendo também uma cultura fantástica, belíssima, uma cultura extremamente complexa, né? Também com uma arquitetura, astronomia, matemática, literatura, tudo também muito bem desenvolvido, né? As principais cidades incas aqui, nós temos Machu Picchu e Cusco, né? Que são as duas maiores cidades incas, né? Então, Império Maia, cidade de Tikal, o Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, e aqui no Império Inca, dois grandes centros, né? Machu Picchu, que era um templo, né? Não era uma cidade para ser habitada, mas era uma cidade-templo onde os deuses moravam, e a cidade de Cusco, que funcionava como a capital do Império Inca. O que esses impérios têm em comum, professor André? Nós temos principalmente a questão da teocracia, tá? Ela é mais forte no Império Inca. Entre os incas, o imperador era um deus, semelhante ao que nós estudávamos lá no começo, lá quando eu apresentei, por exemplo, o Egito, tá? Então, aqui no Cone Sul, o Império Inca funcionava como uma teocracia clássica. Nas cidades maias, nós também temos aí esse aspecto teocrático. Os imperadores das cidades maias eram também considerados divindades. No Império Azteca, esse aspecto é um pouco diferente. Embora os imperadores aztecas também fossem grandes figuras religiosas, eles não eram considerados propriamente deuses. Isso porque os imperadores aztecas eram também líderes militares. Eles eram considerados de linhagem divina, mas não propriamente um deus vivo, né? É claro que isso são detalhes que eu estou apresentando para enriquecer a narrativa e que, na verdade, né, do ponto de vista prático, não tem lá muita diferença. Todo mundo era tratado, né, de maneira divina mesmo, tá? São sociedades extremamente complexas, onde nós temos uma camada de sacerdotes super importante, como toda sociedade teocrática, né? Compondo ali a nobreza, tá? Então, em torno dessas famílias reais, nós temos também os nobres, né? Essas nobrezas, todas elas relacionadas aos elementos religiosos da sociedade. São sociedades também que valorizam bastante os seus guerreiros, os exércitos. É por isso que grandes generais, astecas, maias ou incas, são também figuras importantes, figuras conhecidas na história desses povos, tá? Então, isso aí compunha a elite dessas sociedades, né? Nós temos ali a família real, uma nobreza ligada aos elementos religiosos e também a presença de uma elite militarizada.
As camadas populares eram compostas principalmente por camponeses, que eram submetidos a trabalhos forçados, né? Tanto no Império Azteca quanto no Império Inca havia o pagamento de impostos em trabalho, né? Impostos em trabalho. No Império Inca, esse imposto em trabalho era chamado de mita. E lá no Império Azteca era chamado de cuatequil. Cuatequil. Então, era um imposto que deveria ser entregue ao Estado, né, em forma de trabalho. Era assim que o Estado, tanto o Azteca quanto o Império Inca, exploravam a mão de obra. Só que você não falou dos maias, é porque o Império Maia já tinha sido, aliás, as cidades maias, já tinha sido engolido pelos astecas. Lembra disso? Sim? Bom, então, aqui nós temos aquele lance lá que a história econômica chama de servidão coletiva. Não é exatamente escravidão, tá? É servidão coletiva. Os camponeses são teoricamente livres, porém prestam servidão, tá? Prestam servidão ao Estado. Dessa forma, galerinha, a economia se organizava em todos esses espaços de uma maneira agrária, são economias agrárias, tá? Que dependem principalmente da produção do campo. Em todos esses impérios, a atividade econômica do comércio, da troca, era extremamente rudimentar, tá? Na verdade, essas economias giravam mesmo em torno da produção agrícola. Professor, havia escravidão? Havia. Tanto o Império Azteca quanto o Império Inca escravizavam os prisioneiros de guerra. Guerras contra povos, contras, é ótimo, né? Contras. Guerras contra povos vizinhos, né? Que acabavam ali enfrentando a força desses poderosos impérios. Tá aí, galera, América Central, Império Azteca e cidades maia, que foram engolidas pelo Império Azteca. E aqui no Cone Sul, o Império Inca na área andina. Essas são as grandes civilizações que nós temos aqui na América que os europeus encontraram, tá? Fique esperto, dá uma olhadinha aí nesse conteúdo que ele já teve saída no Enem. Foi recente, hein? Foi recente. Acho que sem ser essa prova que passou na outra, nós tivemos aí questões abordando o conteúdo de América, tá? Eu ia falar abordando a América, né? Abordando o conteúdo de América. Ok, meus queridos e queridas? Bom, qualquer dúvida, o chat está aberto, tá? Conteúdo finalizado com vocês. Qualquer dúvida, à vontade. Ok, então, né? Ok? Então, beleza, galerinha. O Célio me passou aqui que nós vamos ter mais um horáriozinho hoje, tá? Então, ali no nosso próximo horário, a gente vai de história dos Estados Unidos. Vamos falar aqui da ocupação e tudo mais. Beleza? Do território aqui da América pelos ingleses. Valeu! É nóis, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!